Descobrindo o segredo de aprender. Pedro não era um intelectual, um homem de notório saber, mas tinha uma característica dos grandes pensadores, uma exímia de capacidade de observação. Muitos universitários não possuem essa capacidade e por isso são meros repetidores de informações. Entre os cientistas, quem não desenvolve a observação não terá chance como pensador. Pedro fitava deslumbrado seu mestre. Os laboratórios de Jesus causaram-lhe uma verdadeira revolução na colcha de retalhos da sua personalidade. Cada vez que Jesus abraçava uma criança e dizia que os seus discípulos, que se eles não fossem como ela, jamais entrariam no reino, Pedro ficava intrigado e pensativo. Ele talvez fosse o mais velho dos jovens discípulos, mas era o que mais se colocava como uma criança diante do seu mestre. Por ser um grande observador, paulatinamente descobriu o segredo da arte de aprender. O segredo consistia em esvaziar-se dos preconceitos e paradigmas, não temer o novo, não ter receio de explorar o desconhecido. Entendeu que devia se colocar como uma criança que se expõe singelamente diante do mundo que o cerca. Quem não consegue se esvaziar das próprias verdades não consegue abrir as possibilidades dos pensamentos. Judas não soube aprender essa lição. Qualquer pessoa que perde a capacidade de se esvaziar e de se colocar como uma criança aventureira diante do desconhecido torna-se estéril de novas ideias. Você tem cultivado essa capacidade? Há pessoas que não conseguem brilhar em suas profissões porque pensam e reagem sempre do mesmo jeito. Suas mentes estão engessadas. Muitos não conseguem conquistar filhos, cônjuge e amigos porque não dão sempre a mesma resposta para os mesmos problemas e nunca os surpreendem. Jesus encantava a todos porque sempre tinha novas respostas. Era capaz de falar eloquentemente de Deus sem mencionar a palavra Deus. O seu encontro com a samaritana deixou-o fascinada, comentando os segredos da felicidade e do prazer inesgotável. Depois de ouvi-lo, ela saiu pela cidade falando para todos do encontro com Jesus. Quem dele se aproximava ficava estarrecido com sua perspicácia e capacidade de argumentação. Jesus desafiava a compreensão dos seus discípulos, falando em código, por parábolas e sinais. Para entendê-lo, não bastava o exercício da lógica. Era necessário aprender e pensar e a compreender a linguagem da emoção. Pedro, embora fosse agressivo e impulsivo, aprendeu essa nobilíssima linguagem. Ele não apenas admirou muito seu mestre, mas também o amou intensamente. Isso fez toda a diferença na sua vida. Mais tarde, quando já era homem de idade avançada, talvez 30 anos depois da morte de Jesus, Pedro escreveu a sua primeira epístola. Nela, ele revela a grandeza do seu aprendizado. Um pescador se tornou um grande pensador. Sintetizando a sua própria história, Pedro disse nessa carta que devemos ser como crianças que desejam o genuíno leite espiritual. Pedro jamais deixou de aprender, nunca deixou de ter o coração de uma criança. As palavras de Jesus ainda estão frescas no território da sua emoção. As sementes plantadas há tanto tempo ainda davam belos frutos, mesmo em meio às turbulências e perseguições que sofria. Essa carta foi escrita em 64 d.C., um ano antes de Nero promover uma grande perseguição aos cristãos. Numa época de temor, o amor prevaleceu. Numa época de loucura, a sabedoria floresceu. Nero provocou um incêndio criminoso em Roma e culpou os cristãos. Queria um pretexto para eliminá-los. Foi desumano e violento porque sabia que havia uma chama inapagável no coração dos seguidores de Cristo. Homens e mulheres tornaram-se pasto de leões no Coliseu. O sofrimento era enorme, mas quem pode destruir o amor? Quanto mais eram perseguidos, mais os cristãos amavam.